pessoal! Estamos em mais uma aula do curso R Básico 2024. Estamos aí avançando cada vez mais e hoje especificamente estamos em nossa aula 8. A aula 8 de hoje nós iremos falar especificamente sobre objetos e estrutura de dados. Isto é, pegaremos o primeiro princípio de John Chambers e mostraremos que tudo em R é um objeto. Mas como é que é essa forma de objeto que a linguagem se comunica com os usuários, isto é, como os usuários observam essa estrutura e como é que a máquina interna ela consegue entender essa estrutura, que é o que nós chamamos de objeto. Antes de mais nada, eu sou o Ben David, é um prazer imenso estar aqui compartilhando conhecimento com todos vocês. Isso aqui é um curso feito totalmente com amor e carinho e gratuito. Não cobramos nada, nem mesmo pela emissão dos certificados. Fazemos tudo isso com carinho porque acreditamos que a universidade não deve apenas propagar o seu conhecimento ao corpo discente, ao corpo docente ou aos envolvidos em uma universidade. A sociedade também tem que ter um contato mais direto para que elas entendam também que conseguimos transmitir conhecimento diretamente para eles, para quem faz parte, para as pessoas que fazem parte da sociedade de uma forma geral. E aqueles que estão interessados em aprender esta linguagem, sintam-se muito bem-vindos. Por mais que vocês tenham chegado aqui pela primeira vez, estão aterrissando nessa aula, que é a aula 8, dá para você dar uma olhada nas videoaulas anteriores e acompanhar. Infelizmente, não vai ter a emissão de certificado, porque nós já estamos no meio do processo. Mas antes de mais nada, o gancho que queríamos fazer é para aqueles que não se inscreveram, que já estão no nosso curso e não se inscreveram, é muito importante que se inscrevam para que a gente possa impulsionar esses materiais para que outras pessoas do seu ciclo, do seu nicho de redes sociais também tenham acesso a essas informações. Muitas vezes eles estão interessados em estudar a linguagem R e não têm acesso específico, não tem links específicos para poder acessar essas informações. Então, para aqueles que não se inscreveram, se inscrevam. Para aqueles que não deixam o seu like, é importante você interagir para que você possa deixar seus comentários e assim a gente possa melhorar ainda mais estes materiais. Dito isso, nós já vamos para a nossa salinha de apresentação. E na nossa salinha de apresentação, nós temos o nosso padrão, que é o slide da nossa aula. E esse livro, esse curso, ele tem como resultado este livrinho aqui, que é justamente o livro R Básico, em que nós vamos mostrar aqui para vocês, na página do curso, bem, nossa página pessoal é bendavid.github.io. Vocês têm como ter informações diretas sobre tudo isso, acessando neste link. Especificamente nesse link, você pode vir aqui no menu Cursos e procurar pelo curso Estudando o Ambiente R. Lá tem uma coleção de cursos. Nós estamos com o nível básico. Com o nível básico, que é justamente o módulo que nós temos aqui disponível, clica em R Básico. Clicado em R Básico, aqui você está diante de todas as informações que nós temos para esse curso. Então, é importante aqui, especificamente, nas nossas aulas, a aula na seção de aulas, aqui especificamente, em que você é direcionado para a aba em que você tem todas as videoaulas para você poder acessar e de informações que você tem sobre o conteúdo daquela referida aula. Que nós estamos hoje na nossa aula 8. Então, aqui nós temos o slide de apresentação. Agora, uma coisa muito interessante que vai ter nas videoaulas, que eu já fiz questão de inserir na videoaula 0, é o nosso podcast. Dá uma olhada lá no nosso podcast, clica aqui, dá uma olhada para vocês verem que nós vamos deixar de forma mais leve, mais palpável a discussão do que ocorre nas
aulas respectivas onde está postado o seguinte podcast. E aí o que acontece? A gente deixa sempre de forma complementar para que você tenha outras vias de acesso para se comunicar com este curso. Então, na nossa aula de hoje, nós temos o nosso slide de apresentação, está justamente aqui, e nós temos também o plano de aula. O plano de aula hoje, a gente está com o objetivo justamente de mostrar as condições dos objetos, atributos e estrutura de dados. Vamos falar dessas três coisas hoje, desses três conceitos específicos. O objeto como a estrutura em si, como nós nos comunicamos, como é que nós vemos o objeto, a gente vê no formato da estrutura de dado, como a máquina, o R se comunica com a máquina, ela armazena essas informações na máquina, que é a parte interna, que é onde nós temos os objetos específicos, que nós já discutimos anteriormente, que nós temos 24 objetos nativos do R, e só os mantenedores do R, que são aqueles que fazem parte do R Core Team, é que podem desenvolver objetos. E aqui nós temos as características internas, intrínsecas, que nós chamamos de atributos. Bem, aqui é toda a situação didática. A gente deixa como avaliação a leitura do capítulo 4. É o maior capítulo que existe no livro, justamente no R básico. No capítulo 4 é onde inclusive eu ia mostrar aqui o link, acabei não mostrando, e aqui você tem acesso, em livro de apoio, você tem acesso à versão digital, clicou aqui, por exemplo, BookDown, você já tem acesso respectivamente ao livro digital, e aqui você consegue trabalhar justamente com ele. Mas temos também a versão física. Aí você tem que entrar em contato com os nossos correspondentes comerciais do livro. Aqui nós temos a Lana, e lá no grupo do WhatsApp nós temos também a parceria de André, que também está sendo coordenador do curso. Beleza? Vamos lá para a nossa aula propriamente dita. Então, nessa aula de hoje, nós vamos trabalhar o capítulo 4. Falando anteriormente que o capítulo 4 é o maior capítulo que nós temos, então nós vamos ter algumas aulas trabalhando com o capítulo 4 e tem muita coisa aqui envolvida nessas aulas que nós vamos ter para agora. Belezinha? Então vamos lá. Propriamente dito, então, vamos iniciando, sempre deixando o gancho da nossa filosofia de trabalho, que é o Democratizando Conhecimento. Com o selo Democratizando Conhecimento nos nossos materiais, nós dizemos que apenas uma das vias de publicação desses materiais são disponíveis de forma gratuita. Então, por exemplo, o livro do R Básico, ele tem justamente o selinho Democratizando Conhecimento, que é justamente informando que uma via disponível está de forma gratuita para quem quiser acessar. Ainda mais, nós temos o apoio do SEAC da UFSJ, a UFSJ, a instituição de ensino com o trabalho, e um projeto de ensino que temos dentro da UFSJ é o SEAC, Clube de Engenharia Assistida por Computador, que será o responsável por emitir os nossos certificados. Aqui o nosso livrinho de apoio, que é justamente o R Básico. E aí a gente volta, já propriamente dito, já iniciando a nossa aula, que é voltar à afirmação de John Chambers. Para quem não lembra, quem que é John Chambers? Um dos caras que criaram a linguagem S, cuja linguagem é encontrada nessas versões comerciais SPSS, S++, que, de forma nativa em R, todo o ferramental escrito para a parte estatística foi desenvolvido justamente nessa linguagem. Então, pois bem, e aí John Chambers diz, lá no seu livro R Extended, princípio do objeto. Primeiro princípio, tudo que existe em R é um objeto. Significa dizer que desde uma função até a um objeto em que você armazena dados específicos, de um banco de dados que veio de uma planilha ou o que quer que seja, tudo isso é um objeto. Qualquer símbolo operador é um objeto.
E o que é que representa um objeto? Nós dizemos no livro, um objeto é uma entidade no ambiente R com características internas, contendo informações necessárias para interpretar sua estrutura e conteúdo. Nós podemos, aqui mais à frente, nós vamos dizer que a forma de nós entendermos um objeto, nós vamos visualizá-lo de forma externa e de forma interna. Antecipadamente, todo objeto, aqui quando a gente fala para interpretar sua estrutura interna e conteúdo, nós temos adicionalmente, dentro dessa entidade, dentro do R, assim eu o chamei, nós temos características que nós dizemos que é um metadado. O que que representa isso? São os famosos atributos. Nós temos os atributos intrínsecos, que são aqueles que existem para qualquer tipo de objeto em R. Então, se eu pergunto o modo, que é a forma interna de como o R informa para a máquina, no caso, a memória, de como é que ela deve armazenar esse tipo de dado. Vamos pensar assim. E o comprimento é justamente a dimensão, quantos elementos existem especificamente. Isso aqui vai ter sentido prático quando nós estivermos falando de objetos cuja face que nós visualizamos é uma estrutura de dado. É um vetor, é um array, é um data frame, é um table. Então, a quantidade de elementos que tem ali, nós vamos verificar pela característica intrínseca chamada comprimento. Agora, uma função é um objeto. Se nós pedirmos o comprimento da função, ele vai me retornar 1. Por quê? Porque isso é um tipo de característica que existe para todos os objetos. Beleza. Dito isso, bem, então, deixa eu ver se aqui na sequência eu vou falar de alguma coisa. Não. Então, como é que nós conseguimos alguns atributos? Ele tem características específicas. Por exemplo, nós podemos usar a função attributes para verificarmos os atributos que temos em um objeto. Por exemplo, vou abrir aqui o RStudio. Eu posso botar aqui attributes. Atributos. Aqui. Eu posso criar aqui antecipadamente um vetor, um conjunto de dados que vai de 1 a 10. E eu peço quais os atributos que tem neste objeto X. Então, aqui eu vou fazer um abuso de afirmação. Eu estou dizendo nesse objeto X, mas entendamos, né? Que o nome se associa a este objeto. O nome, ele é um tipo de objeto do tipo symbol, tá? Mas, para que não fique de forma tão longa, a forma de como eu estou me expressando, eu vou dizer simplesmente que estou falando do objeto X. Tranquilo? Beleza. Isso nós já discutimos anteriormente, quando nós falamos de atributos. Então, eu quero saber quais os atributos que tem nesse objeto X. Aqui ele me mostra. Null. Quer dizer, adicionalmente, nós não temos informações intrínsecas a este objeto. Mas aí você diz assim para mim, David, você não disse que todo objeto ele tem os atributos intrínsecos, que é modo e comprimento? Tem. Mas essa daqui é uma condição, vamos dizer, geral de atributos. Quando nós temos atributos em que ele tem importância específica, ele acaba tendo funções para isso. Em que, por exemplo, nós podemos usar a função mode para verificarmos o modo do objeto, isto é, o tipo do objeto, só que esse mode ele está olhando na tipagem, vamos dizer assim, da linguagem S. Então eu boto aqui X, ele diz, olha, é numeric. Mas existe uma outra forma de nós acessarmos o modo, que é justamente o type of. Isso daqui está atrelado à tipagem C. A tipagem C é a forma interna de como é armazenado essas informações. Aqui no caso, type of, ele olha como integer.
Então, significa dizer que o armazenamento de memória nessa situação do integer, que nós vamos ver algumas lá, e da diferença do double, é que no caso do double, nós temos uma dupla precisão. Nós precisamos de mais memória para armazenar essas informações. Nós vamos ver mais à frente. Isso aqui foi um modo. E agora, o comprimento. Como não apareceu aqui em atributos, como é que eu consigo verificar se existe comprimento? Nós temos também um comando, que é uma função, em R, que é length. E eu digo, qual é o length de x? Ele me diz, 10. Então, usando as funções mod ou typeof para verificar o modo e a função length para verificar o comprimento, nós conseguimos captar os dois atributos intrínsecos que existem para qualquer função. Perdão, qualquer objeto. Beleza. Então, dito isso, nós podemos voltar aqui para a nossa aulinha. Já mostrei para vocês as duas formas de captarmos o modo e a forma de captarmos o comprimento. Tranquilo? Beleza. E agora vem a estrutura de um objeto. Isso aqui que é interessante. O que é a estrutura do objeto? É a disposição de como armazenamos o objeto na memória virtual do computador e a forma de como nós apresentamos isso a nível de usuário. Nós dizemos que o primeiro representa a estrutura interna. Então, o objeto, vamos pensar, a estrutura interna seria esse modo. É a forma de como o R se comunica com a memória virtual, como é que isso vai ser armazenado na memória. E o segundo é justamente a estrutura externa desse objeto, que é a forma de como o usuário enxerga esse objeto. Então, nós podemos ter, em suma, um objeto em que ele internamente tem a mesma estrutura, mas a estrutura interna, mas a forma de como nós visualizamos é diferente. Portanto, tem estruturas externas diferentes. O que é que eu estou querendo dizer de outro modo? Eu posso criar um objeto que tem a mesma estrutura interna, a mesma forma de como ele é armazenado, mas externamente ele é visualmente entregue de outro modo. Então, o que é que eu estou querendo falar com isso? Vamos pensar aqui de forma simplória. Olha só. Vamos aqui, por exemplo, pensar da seguinte forma. Eu vou criar aqui agora, vou retirar aqui essa opção e vou fazer o seguinte, ó. Eu vou criar um objeto. Vamos pensar aqui de 1 a 12. Criei esse primeiro objeto. Tá aqui esse, opa. X. De 1 a 12. Beleza. E eu agora vou criar um outro objeto. Vou chamá-lo de Y. E chamando de Y, eu vou criar dessa forma agora. Eu vou chamar ele de matrix. Então, eu estou criando uma matriz em que ela vai receber os mesmos 12 valores. E eu vou botar aqui 3 linhas com 4 colunas. Então, aqui eu tenho os dois valores. Então, eu tenho de 1 a 12. Olha a forma como eu estou visualizando este objeto. E olha a forma como eu estou visualizando este objeto. Existe uma coisa em R que é o seguinte. Nós podemos usar o prefixo is, que do inglês significa ponto, e eu digito o tipo da estrutura de dado. Então, eu vou perguntar o seguinte. X é um vetor? O que é que ele vai me responder? Está demorando aqui um pouquinho. Está dizendo? Sim, é um vetor. Eu vou agora e vou perguntar. E Y? Falso. Não é um vetor. Por que ele está dizendo que isso aqui especificamente ele não é um vetor? Essa visualização ela tem uma característica em comum. Internamente, nós vamos perceber que
tanto o objeto x quanto o objeto y, ele tem a mesma estrutura interna. Essa forma de como eu estou visualizando, e ele está me dizendo que não, isso aqui especificamente não é um vetor, olha só o que é que nós vamos enxergar aqui de um outro modo. Eu vou usar a condição atributos, ATP, atributos, e vou botar qual atributo que existe em Y. Ele vai me mostrar, ó, existe um DIN aqui, que é um tipo de atributo, que está me dizendo que tem 3 e 4. Tá? Preste atenção nisso aqui que eu estou falando. Perceba que o que eu vou mostrar para vocês agora, você não vai encontrar em qualquer local. No próprio livro Advanced R, ou eu acho que em algum outro, se comenta ou criou alguma interface para você se comunicar diretamente. Mas isso aqui é pouco falado, porque isso aqui é uma função interna que está no submundo do que foi escrito em C. Então, tem algumas funções que você não sabe a nível do usuário, mas elas existem dentro do R. E são essas funções que a gente vai mostrar para vocês e que a gente vai conseguir fuçar um pouco mais do que é, em termos de estrutura, um determinado objeto. Então, veja o que aconteceu. Aqui eu tenho uma espécie que a gente chama de interface, que é essa função matrix, que pegou um vetor e, ao invés de me apresentar dessa forma, ele está me apresentando assim, como a forma convencional de uma matriz. Eu perguntei aqui, isso aqui é um vetor para x? Ele disse, é. Mas em objeto, ele vai dizer assim para mim, não. Internamente, será que isso aqui está sendo verdade, o que ele está falando? Vamos fuçar agora. Vou limpar. Nós vamos usar uma interface para se comunicar diretamente com algumas funções internas, que isso está quase certamente em linguagem C. Então, lá dentro eu vou usar uma função chamada inspect, que serve para a gente inspecionar. Você não vai ver isso nem nos manuais de ajuda se você buscar, tá? Isso aqui foi garimpando em diversos locais para poder ter achado esta função. Pode ser que futuramente essa função nem exista, mas enquanto ela existe, a gente vai brincando. E aí, olha só o que é que vai acontecer. Vou abrir aqui, tá? Ó, agora. E aí eu vou digitar x. Vai aparecer um internal, perdão. É com um N minúsculo, tá? Lembrando que nomes maiúsculo, letra maiúscula e minúscula tem diferença. Olha aqui o que aparece para mim. Vou até diminuir um pouco. Tem um tantão de coisa aqui. Primeira de tudo, a gente tem um endereço de memória, tá? Quando nós formos trabalhar isso lá no intermediário, é melhor usar o R puro, porque a parte de memória, o RStudio acaba a gente tendo algumas coisinhas, já foi a própria recomendação do próprio RStudio. Quando a gente vai trabalhar com isso, tem algumas coisas que não batem com o endereço de memória, devido a alguma alocação de memória que o RStudio faz nesse sentido. Então, quando for trabalhar isso no intermediário, a gente trabalha com R puro. Mas aqui não é a situação. O que é importante disso daqui tudo? É essa sigla aqui. Essa sigla aqui, esse nome, é a forma interna de como o R intitulou em C este tipo de objeto, que é este X aqui, que é a forma de como ele está lá armazenado. Vamos perceber agora o inspect utilizando o S. Olha o que é que ele faz aqui. Nós temos diversas informações iniciais, mas o que é importante é verificarmos que ele também é um int SXP. Esse int SXP, quando a gente chega no módulo intermediário, é a codificação de como a gente diz um tipo de vetor integer. Isto é, um tipo de vetor em que ele tem uma forma de armazenamento específica. Significa, então, dizer que esse vector
ele só não está dando para nós que isso é uma forma de vetor, porque essa forma de buscar o vetor é uma forma genérica que esse isVector está fazendo, que é a forma de como a gente visualiza. Então, por exemplo, vetor de uma forma genérica, isso não é um objeto em R. Em R, nós temos um objeto que ele é especificamente um vetor inteiro. Vamos pensar assim. Um vetor caractere. Um vetor de dupla precisão. Um vetor bruto. Raw, que a gente fala, que é pouco utilizado. Mas, enfim, que são os que a gente chama de vetores atômicos. Mas eu não tenho um objeto vetor, em que essa estrutura ela pode pegar, vamos falar, números inteiros. Essa mesma estrutura pode pegar caracteres, strings. Ela pode pegar números de dupla precisão. Não. Cada tipo de natureza dessa é um objeto diferente internamente. Então, a forma de eu visualizar um vetor inteiro em R, internamente, é int SXP. Perceba, então, que S e X têm a mesma estrutura interna. Eles são vetores inteiros. Ou int SXP. O que é que fez eu olhar para Y e Y não está nessa forma de vetor? Foi justamente um atributo que existe dentro dele, Y, chamado dim. Então, olha só o que é que eu vou fazer. Se eu pegar x novamente, eu vou dizer agora x2, eu vou pegar o mesmo x, só que eu vou fazer o seguinte agora, hein? Eu vou pegar x2, vou associar com x. Se nós pedirmos aqui o endereço de memória, o internal x, internal x2, vocês vão perceber que é o mesmo endereço de memória. Perceba, então, que internamente eu tenho dois nomes, mas que está associando para o mesmo objeto, que está alocado nesse endereço de memória. Olha o que é interessante agora, o que é que vai acontecer. Eu vou pegar x2 agora, e aí automaticamente vai se mudar o endereço de memória, porque eu vou adicionar coisa lá dentro dele. Eu vou pegar agora x2 e vou fazer o seguinte, ó. Eu vou usar uma função chamada attr e vou acrescentar atributos. É assim que a gente acrescenta em objetos, que são o que? Os metadados. Então eu vou dizer, ó, x2, eu vou acrescentar um atributo lá dentro, que eu vou chamar ele de dim, e quero que esse dim aí receba um vetor de dois elementos internamente a ele, que vai ser o 3 e o 4. Antes de eu fazer isso daqui, eu quero lhe mostrar como é que está x2. x2 está me apresentando dessa forma. Vou acrescentar agora o atributo dim. Acrescentei. Vou digitar agora x2. Olha como é que x2 está sendo apresentado. O que foi que eu fiz? Eu mudei a estrutura externa do objeto. Mas perceba comigo, aqui dentro, x2 continua sendo um int SXP. Veja agora, pode mudar o endereço de memória, tá? Porque houve o acréscimo de um metadado. Mas eu vou pedir o insp agora, o internal insp x2. Ó, olha o que acontece aqui agora. O endereço de memória, ele de fato, como eu falei, ia mudar. Mas veja o que é o objeto internamente. Ele é um int SXP. Ó, int SXP. A natureza dele interna é a mesma. Ele é um vetor inteiro. Então é muito importante vocês entenderem o que é o objeto como essa estrutura externa, que é a forma como o usuário visualiza, e a forma interna, que é como o R armazena. Por quê? Porque essa forma interna, ela está muito relacionada à alocação de memória no seu computador. Significa dizer que você pode estar utilizando um tipo de objeto para armazenar
uma quantidade de dados que não é necessária para a memória que você está utilizando, para o tipo de estrutura interna que você está utilizando. Por exemplo, eu estou armazenando apenas números inteiros e estou armazenando em fórmula de vetor de dupla precisão. Você está alocando muito mais memória sem necessidade. Entenderam a dica? Guarde isso daí, ó, é muito importante. Beleza. Então, feita essa discussão sobre estrutura interna e externa, então nós olhamos para a estrutura interna como a tipagem, é a forma de como ele foi criado internamente, e essa estrutura interna apenas os mantenedores do R é que conseguem. Por exemplo, a equipe do Tidyverse criou uma estrutura de dados chamada Table, que ela é parecida com Data Frame, mas ela tem as tipagens das colunas, que são os vetores que existem internamente. Eles criaram Table, não é um objeto. Aquilo é uma estrutura de dado. Internamente, aquilo ali era um data frame, que por sua vez era um array. Então, data frame não é um tipo de objeto interno. Ele é um tipo de objeto da classe data frame. Mas a forma de como eu visualizo ele é um quadro de dados, um data frame, mas interno ele é um array, ele é uma lista, na realidade. Um array não, ele é uma lista do tipo list, que nós temos esse tipo de objeto interno chamado list, tá? E a forma externa é justamente a estrutura de dados. Tranquilo? Vamos lá. Então, nós temos 24 tipos de objetos em R. Só os mantenedores do R é que conseguem criar esses tipos de objetos. Usamos typeof para ver essa tipagem, que é o modo que nós estamos falando, ou a função mode na tipagem S. Tá? E a estrutura externa, existem muitos. Dependendo da situação, eu posso pegar um tipo de objeto específico, colocar ele dentro da orientação a objetos e criar uma estrutura de dados específica de como os usuários verão aquilo. E aquele objeto que está baseado na classe A, B ou C, que está relacionado ao paradigma da orientação a objetos, na realidade o que nós estamos visualizando é a estrutura de dado. É a forma externa de como o objeto está sendo visualizado pelo usuário. Internamente, só vai existir 24 tipos de objetos. Não muda. Em R, não muda, a menos que os mantenedores façam atualizações. Que isso aí acaba mexendo em toda a estrutura interna do R, que vai mexer com ponteiros, vai mexer com estruturas do tipo structure. Então, é uma porrada de coisas que não é tão simples adicionar mais um tipo de estrutura interna, um tipo de objeto específico no R, propriamente dito. Tá? Beleza. Feito isso, então, nós temos muitos. Vetor, então eu falei para você, aquilo lá, isVector, ele está mostrando como estrutura externa do dado, e não como a forma interna, como eu conversei com vocês anteriormente. Uma matriz, ela não é um objeto, não existe um objeto matriz, existe uma estrutura de dado que me apresenta como matriz. E aí a gente fala matriz como uma estrutura de dado, né? Externa. Quadro de dados, que são os data frames, table. Nós temos aqueles que são específicos para datas, horas, que realmente ele é chato de se trabalhar. Nós temos aqueles relacionados a séries temporais. Temos diversos outros. Tudo aquilo lá são estrutura de dados. A forma de como nós visualizamos externamente o objeto. E essa estrutura externa, elas podem ser criadas a nível de usuário, tá? Então, aqui nós mostramos algumas. Lá no nosso livro, na página 51, nós estamos aqui mostrando o vetor e estamos vendo aqui alguns exemplos. E aqui eu estou mostrando para vocês essa funçãozinha que você não vai encontrar em qualquer canto, não, tá? O R básico tem. E nem todos comentam, não. Até porque ele não está dentro do manual de ajudas do R. Mas essas informações aqui, vocês vão ver que isso aqui são coisas fantásticas para entender o que é,
e está relacionada a um tantão de coisas que a gente nem imagina o que é que acontece internamente. Dentre elas, a gente fala a cópia de objetos. Como é que ocorre cópia e como é que não ocorre? Isso aí a gente só fala mais no módulo intermediário. Mas essa parte aqui, ó, a gente acaba aprofundando no módulo intermediário que nós vamos ter na sequência desse curso do R básico. Por isso, quem já está nesse curso acompanhando conosco, já se antena, porque na sequência, terminou esse, nós já estamos no pontapé para o próximo, tá? Então, aqui nós vemos o type of na tipagem C, e aqui o mode, quer dizer, o modo, a gente vê o type of na tipagem C e na tipagem da linguagem S. Aqui a gente vê a única diferença que vai existir, type of e mode, ela vai ser na parte quando nós estivermos falando da condição numérica, né? Estivermos falando de inteiro ou double, que é o inteiro ou dupla precisão, isso é uma alocação de memória específica que a linguagem C faz, e a linguagem S atribui isso tudo como numérico, tá? Não faz distinção. Bem, então, aquela mesma ideia, só recapitulando que nós estamos falando de objetos, a gente tem que falar de atribuições. O que é que representa justamente eu mostrar essa linha de comando? X se associa ao valor 10. E eu estou colocando aqui especificamente uma letrinha L. Esse L é para eu definir especificamente que isso aqui é um número inteiro. Não é um número de dupla precisão. Significa dizer que este número aqui, ele não precisa de uma alocação de memória tão grande, vamos dizer assim, do que um double precisa. Não digo tão grande, mas maior do que o inteiro. Então, o que é que representa aqui? Essa linha de comando nada mais é do que este símbolo está realizando uma chamada de função, cujo nome dela é esse daqui, em que ela tem dois argumentos. É o nome do tipo symbol e nós temos o valor associado, o nome associado a este valor. Então, este comando aqui é uma função do tipo special, que só quem desenvolve elas aqui são justamente os mantenedores do Hardcore Team. A gente não cria especificamente esse daqui. A nível de usuário, a gente só cria funções do tipo function. X é um objeto do tipo symbol, que tem essa representação aqui. E veja, este objeto é um objeto inteiro, ele é um vetor, ele só tem comprimento 1, não importa. Mas olha como é que ele recebe o nome. int sxp. Ó, é aquilo que eu falei para vocês anteriormente. Então, ele é um integer. E ele se visualiza assim, como objeto, internamente ele é dessa forma. Isso significa dizer que existe toda uma estrutura para esse tipo de objeto, internamente. Externamente, a gente vê ele como um vetor, como a gente pensa em termos de matemática, né? Em álgebra linear. Então, aqui são as questões de atribuição. Aqui é muito importante o que eu vou falar agora. Muita gente escreve seus scripts e coloca a associação de nomes a objetos e utiliza a igualdade ao invés da flechinha, que é o símbolo de atribuição. Olha o exemplinho básico que eu faço aqui para vocês visualizarem. Eu pego e fiz o seguinte, ó. A gente consegue alocar mais de um nome a um mesmo objeto simplesmente fazendo atribuições criei aqui inicialmente, por exemplo, vamos pensar aqui, igual o x, o x2, que eu mostrei para vocês anteriormente. Então, x e x2, x se associa com esse vetor, depois eu associei outro nome a este mesmo vetor. O fato de eu ter digitado x, ele foi internamente, visualizou o objeto que estava associado com x e disse assim, ó, tem outro que quer entrar também na jogada, ó, x2 agora quer se associar a esse objeto também. Então, é tanto que a gente viu o mesmo endereço de memória anteriormente que eu mostrei a vocês, tá? Então, é dessa forma que a gente consegue. Só que o que acontece? Eu posso fazer isso de forma sequenciada. Teoricamente, y se associa ao objeto 6
aqui por igualdade pode ser, mas vocês vão ver que existe uma coisa de precedência superior, que isso acaba dizendo, se você usou o símbolo de atribuição, na linha de comando, a execução ela ocorre sempre a execução, né? Da direita para a esquerda. Vai sendo a execução e o reconhecimento dos símbolos que o R faz. Só que o que acontece? A atribuição sobre a igualdade, ela tem precedência superior. Então, ao invés do reconhecimento dos símbolos ocorrerem daqui para cá, como a atribuição ela tem precedência superior, a execução ela ocorre primeiro aqui e posteriormente aqui. Só que o que aconteceu? Y não está associado com nada inicialmente. X diz, ó, pegue o objeto que Y se associa e também me ligue a ele, a este objeto. Aí ocorre um erro. Por quê? Porque existe a precedência superior da atribuição à igualdade. Lá está você escrevendo suas linhas de comando, está num script e tal, não sabe disso daí e está dando pala o código toda a vida, dando pala, e você sem entender. Então, o que é que acontece? Vamos utilizar sempre a associação de nomes a objetos com a atribuição, o símbolo da flechinha. A igualdade ela é utilizada para definir em argumentos em funções. A gente utiliza para isso e nada mais. Então, é tanto que aqui você vê, eu vou colocar aqui agora, como ocorre da esquerda para a direita, aqui acaba não havendo problema. Ó. Porque a execução ela vai ocorrer aqui da esquerda para a direita, e até porque a atribuição ela vem em primeiro lugar. E aí sim, Y está se associando a um objeto, Y do tipo symbol, ela se associa a este objeto aqui, que é um vetor, e posteriormente eu digo, ó, X. Quer dizer, o X diz, né, para Y. Ei, Y, eu quero me associar ao mesmo objeto que você está ligado. Aí, Y já existe um objeto em que Y está associado. Aí sim, ocorre tudo de forma tranquila e há o retorno dos valores do objeto ao qual esses nomes estão associados, que é o mesmo, no caso, né? Então, isso é extremamente importante, porque é um erro de código que está acontecendo e você nem sabe o porquê. Então, a condição dos nomes sintáticos e não sintáticos, nós falamos isso na aula anterior, né? Fizemos toda essa discussão da forma como deve ser escrita. Deixamos aqui como recomendações para vocês visitarem as aulas anteriores, quando nós falamos justamente sobre isso. O que é que pode, o que é que não pode. As palavras reservadas que existem dentro de R, que significa dizer, se já existe uma palavra reservada, você não pode utilizar ela para associá-la a objetos. E aqui nós temos uma função que é o make.names, que dado que você tem um nome não sintático, você pode utilizá-lo e perguntar. Então, baseado nele, qual é um nome sintático que eu posso utilizar? E aqui ele dá a sugestão. E aí nós vamos para a associação de nomes a objetos. Um tipo de pacote que eu estou utilizando é esse daqui, ó, o lobstream. Ele me dá aquele endereço de memória que o inspect me deu lá no início, que usa arroba e aquele códigozão lá todo. É esse mesmo aqui, ó, tá? Ó, é esse mesmo endereço aqui. Claro que quando você for estar olhando e prestando mais atenção a isso, é bom utilizar o R puro, a guia do R, ou o terminal pelo R e não pelo RStudio. Já porque nós já explicamos algumas vezes que tem algumas alocações de endereços de memórias que o R faz. Deixa eu só ligar aqui minha... Sempre acontece isso aqui comigo, tá? Mas nós já estamos aqui na ponta da agulha. Beleza. Então... Sempre para associar, sempre para verificar os endereços de memória, é melhor utilizar no R puro. Claro que, no modo geral, não vai dar problema. Mas quando você vai aprofundando um pouco mais, você vai vendo que vai tendo pequenas diferenças. Tranquilo. Então, este pacote aqui, nós não mostramos a vocês ainda como que a gente instala pacotes. Então, isso aqui é uma condição sintática em que esses dois pontos,
E isso daqui representa o nome do pacote, isso aqui representa a função que está nesse pacote. Então, isso aqui é uma forma em que a gente consegue, sem precisar anexar todas as funções desse pacote no caminho de busca. Não vou explicar isso aqui agora, nós vamos ter aula mais à frente explicando isso. E que eu consigo acessar essa função sem precisar anexar ao caminho de busca todas as funções, porque eu estou só precisando desta função aqui. Então, como é que a gente vai fazer para instalar esse pacote, se vocês quiserem acompanhar as videoaulas? Essa aula específica é Lobstream. Então, você vem aqui no RStudio e aqui nesse terceiro quadrante, ó, no quarto quadrante, nós temos uma aba chamada Packages e aqui nós temos um botãozinho chamado Install. A gente pode clicar nele. Tá dando um atrasozinho aqui para mim. Em que aqui a gente pode clicar nele e ele vai especificamente me dizer qual é o pacote que você quer. Eu quero o Lobstream. Aí ele já me deu aqui, ó, tá vendo? Ó? Cliquei nele, instalo aqui o install, tudo que tiver dependência, deixo isso aqui acionado, ele vai instalar. E aí você está pronto para utilizar esta linha de comando que eu falei para vocês aqui, ó. Então aqui inicialmente, eu cliquei, veja que eu posso utilizar tanto dessa forma sintática quanto dessa. Apesar da flecha, pega o objeto apontando para o nome, mas na realidade é o nome que se associa ao objeto, tá? Aqui para baixo eu vou associar outro, igual que eu fiz no exemplo anterior. E aí eu pergunto assim, Y agora vai se associar quanto nome ao mesmo objeto que X está associado. Aí eu pergunto, qual é o endereço de memória de Y? Veja que o endereço de memória aqui e aqui é o mesmo. Olha a terminação, FC20. FC20. O que é que então me disse? Eu não criei outro objeto. Eu simplesmente peguei o nome e associei ao mesmo objeto em que X está associado. Então, nós temos o mesmo endereço de memória. Aonde está alocado, onde está armazenado esse objeto. Quer dizer que as ligações estão no meu ambiente global. Para onde X está apontando, Y também está. Está sendo para aquele mesmo carinha que está lá armazenado na memória ativa do seu computador. E aí a gente vê isso aqui do sistema a nível de ambiente global. Esses nomes aqui ficam armazenados, essas ligações, no ambiente global. E aí, automaticamente, na hora que eu chamo no console pelos nomes, eles apontam na sua memória ativa para o mesmo objeto, para o mesmo endereço de memória. Aqui nesse caso, apesar de eu utilizar agora a associação do mesmo nome agora a um outro objeto, não é mais 10, é 30, perceba que X, ele acaba sendo quebrado esta ligação da ligação que tinha anteriormente. Então, automaticamente, quando eu fiz uma outra linha de execução em que eu tenho o mesmo nome que eu utilizei para um objeto anterior, isso vai ser sobreposto. No ambiente global, você vai perceber agora, ó, que eu vou ter um outro objeto em que X se associa. Então, eu não tenho mais como recuperar X associado com 10. Mas, aqui nesse caso, eu só perdi esta ligação. Se eu chamasse Y, Y me retornaria a esse mesmo carinha aqui, ó, FC20, que me retornaria o valor 10. Façam esse teste para vocês brincarem. Isso aqui também é muito interessante, porque está relacionado a cópias de objetos. Quando você começa a fazer loops, que é execução repetitiva de comandos, isso vai fazendo muito mais sentido, porque dependendo de como você está escrevendo seu script, você está copiando objetos e alocando muita memória, que sua memória, em determinado momento, pode até explodir e você não está entendendo o que está acontecendo, seu processador para, que a memória está explodindo a 100%, e praticamente você não está conseguindo fazer nada. Esses entendimentos são muito importantes para isso. Não basta apenas programar. Você tem que entrar no submundo. E aqui nós entramos nas situações que são os atributos. Como nós falamos anteriormente, nós temos os atributos intrínsecos, que são aqueles dois, modo e comprimento. Modo e comprimento, como nós já falamos, nós podemos observá-lo pela tipagem S e pela tipagem C.
boa parte não, posso dizer que praticamente todos os objetos, eles têm esse sentido. O molde hoje ele é utilizado porque a primeira forma de como foi estruturado o R lá no início foi baseado na linguagem S, mas hoje praticamente com a modernização da linguagem, tudo praticamente está em C. E o comprimento dado pelo objeto, pela função lente, nós conseguimos acessá-lo. Tranquilo? Beleza. Demais atributos, a gente consegue observar por meio de atributos. E aí existe um atributo muito interessante que existe em R, que é esse classes. É esse atributo que é a característica interna que a gente dá no objeto, em que essa característica ela entra no paradigma da orientação a objetos. É uma coisa muito doida, também a gente não aprofunda aqui, só no módulo intermediário. A forma do paradigma da orientação a objetos em R, o sistema S3 e S4, que são aqueles nativos do R que existem muitos outros, mas o S3 é onde está a maioria das funções que estão criadas nativamente, por exemplo, no pacote base, está baseado na orientação a objetos do sistema S3. E ele tem uma lógica completamente diferente do que nós temos nas linguagens, por exemplo, C++, Java, etc, etc. Muito diferente. Então, tem que verificar o módulo intermediário para a gente entender melhor. Mas o que nós podemos dizer, de um modo geral, é que aquele objeto ele estará alocado a uma determinada classe dentro do paradigma da programação, da orientação a objetos, quando eu tenho internamente um atributo chamado class. É aí onde vai entrar essa situação que nós falamos de atributos e classes. E para nós verificarmos as classes do objeto, nós podemos usar class ou por meio do pacote Sloop. Esse Sloop você instala da mesma forma que nós mostramos anteriormente. E aqui especificamente ele só vai me mostrar a classe do sistema S3. Por quê? Porque essa função aqui, ele pode me dar classes implícitas, que a gente chama, que são classes que estão relacionadas à tipagem do objeto, ou à estrutura de dado do objeto. Isso aqui também a gente não aprofunda, a gente fala isso no módulo intermediário. E o atributo classe, a gente consegue visualizar se ele existe aqui, em class. Tranquilo? Beleza. Então, vamos lá. Aqui nós temos os atributos intrínsecos. Aqui a gente visualiza o modo. Vamos vendo lá, né? Ó, aqui o modo caractere. True, lógico. E aqui, complexo. Aqueles números complexos, tá? Da matemática. Esse daqui e esse daqui são todos na tipagem S, chamado de numeric. Se pergunta, eles são iguais? A gente usa a função identical. O que é que ele me mostra? Y e Y2? Não são. Aqui, ele, enquanto modo, ele é igual, mas em termos de alocação de memória, ele fala que não. Por quê? Porque internamente, esse daqui, apesar de ser a mesma coisa em termos de armazenar o valor 10, mas a forma de como esse está armazenando necessita de mais memória do que esse. Por quê? Porque esse aqui, na tipagem C, ele é do tipo integer. E esse daqui, double. Então, há uma dupla precisão. Então, eu preciso de mais memória para armazenar isso daqui. Veja que é o mesmo número. Já no type of, nós vamos percebendo que os três objetos criados inicialmente são todos iguais, igual ao modo, mas vamos ver que aqui agora nós temos um que é integer e o outro é double. A forma de como eu vejo o valor 10, aqui diz, não, isso aqui é 10, é 10, é 10. Agora, a forma de como ele é armazenado, identical, é que ele mostra que realmente é falso, porque está relacionado à tipagem C. Então, aqui são as formas em termos de vetor, que a gente chama especificamente de vetor atômico, em que nós temos em R. Nós temos o lógico, o inteiro, o de dupla precisão, o complexo, o caractere e o bruto, que a gente chama, tá? Eles especificamente, cada um deles tem uma tipagem diferente de armazenamento, tá?
Quando a gente fala vetor atômico, significa dizer que todos os elementos que estão nesse vetor, eles têm que ter a mesma natureza. Lógica, inteira, dupla precisão, complexo, caractere ou bruto. Eu não posso ter lógico inteiro. Se eu fizer isso, vai haver uma coisa que nós vamos ver na sequência que se chama coerção. E existe algum que tem precedência superior, e aí nós vamos ver na sequência que quando eu boto um caractere e um inteiro, ele vai ser coagido ao que tem precedência superior nesse aspecto que nós vamos ver na sequência. Bem, e comprimento, nós usamos a função lente, como nós mostramos anteriormente, né? Todo objeto tem um comprimento. Aqui nós temos os comprimentos específicos, né, de cada um, apenas a representação. Em termos de notação, a gente mostra esse comprimento aqui. Aqui a gente consegue mostrar para vocês tanto a questão da tipagem dele. Essa tipagem ela está na tipagem S, como também o comprimento desse vetor. Tá? Beleza. Em resumo, né? Qual tipo de objeto? Usamos essas funções. Qual tipo de dados baseado na tipagem S? Usamos a função mode, que está no pacote base, que já é nativo. O typeof. Qual tipo de dados baseado nessa linguagem C? Na linguagem C, usamos typeof. Ainda mais. Quais os atributos que existem nesse objeto? Usamos a função attributes. Qual o comprimento desse objeto? Usamos a função length. E essas são as bases, tá? São essas cinco perguntas básicas que nós fazemos. Lembrando que aqui eu não botei classe específica, né? Ah, botei lá no início. Essa classe aqui, ela está relacionada também às classes implícitas. Isso a gente avança no módulo intermediário, tá? Beleza. E aí, classes. Nós temos o mecanismo da orientação a objetos, do paradigma da orientação a objetos, em que esses aqui são os que nós chamamos de classes implícitas, que eles estão, não esse daqui específico, tá? Nem esse, mas esses daqui, estão relacionados a classes implícitas, que está relacionado ou à estrutura de dado ou à parte da estrutura interna do objeto, e esses aqui é que representam realmente um atributo class no objeto, no caso o factor e o data frame. Classes e objetos, então eu digo, nem tudo está orientado a objetos. Aí a gente mostra que aqui nós temos o atributo class, em que class ele está relacionado ao paradigma da orientação a objeto, mas nesse caso aqui nós temos essa situação em que o que eu posso fazer é o seguinte, só para a gente visualizar. Deixa eu voltar aqui só para mostrar para vocês. Eu vou pegar especificamente, só para exemplificar, eu vou pegar aqui um objeto desse tipo de classe aqui, no paradigma da orientação. Então, vamos só para a gente pincelar aqui para vocês verem o que é que eu estou falando. Então, existem muitas formas de a gente atribuir uma classe a um objeto. A gente pode utilizar essa forma aqui, attribute, attr, botar aqui class e dizer qual é a classe do objeto, ou eu posso usar a própria função class, tá? Eu acho que eu consigo fazer isso aqui. Vamos ver se eu ainda me lembro. Bem, vou apagar aqui. Não, é aqui que eu quero. Quero apagar. Beleza. Os objetos que estão aqui. E vou fazer o seguinte, Vou botar aqui meu nome, Ben. Isso aqui, Ben. E vou dizer, Ben, eu vou perguntar não aqui, aqui embaixo. Eu vou perguntar se isso aqui é um caractere, tá? Eu vou perguntar, isso aqui é um caractere? Tá me dizendo, ok. Tem algum atributo aqui? Aqui dentro tem algum atributo, além dos intrínsecos? Ele está dizendo, não tem. Beleza? Beleza. Agora eu vou fazer o seguinte, Eu vou pegar agora
essa função class e vou atribuir e vou criar um atributo class a esse objeto X. E vou dizê-lo que ele é do tipo da classe factor. Erro. Tá dizendo que não. Então, eu vou fazer assim. Eu vou coagi-lo, tá? Então, eu vou pegar X, eu vou pegar Y e vou botar assim, ó, S factor. É uma outra forma que eu consigo fazer na classe factor. Tá? Então, aqui nesse caso, eu vou pegar S factor X. Feito isso daí, eu vou associar agora o nome Y a essa situação. Beleza, consegui. Olha o que acontece agora. Vou imprimir X e vou imprimir Y. Olha como é que Y se apresenta. Então, um objeto da classe factor, ele está relacionado, por exemplo, para nós da área da estatística, por exemplo, há uma condição na área da estatística experimental, em que nós temos, por exemplo, um tratamento e eles têm o que a gente chama de níveis. Esses tratamentos, eles são tratamentos cuja variável é uma variável categórica, qualitativa, certo? Tipo de ração, dentre outras coisas. Ração A, ração B, ração C. Então, aí, lá dentro desse experimento, nós temos repetições desses níveis. Isso é muito importante para nós, do que não diferenciá-lo, usá-lo como um caractere. Então, o que é que ele faz? Quando eu vou adicionando no vetor os níveis e repeti-los, ele me mostra aqui um atributo ao criar um objeto nessa classe, ele adiciona para mim um outro atributo interno que se chama levels. E aí eu pergunto agora, voltando à situação, existe atributos em Y? Ele me mostra, existe. Existe um da classe class e existe outro da classe, e existe outro atributo levels. Então eu tenho um atributo class, que é factor, e daí eu tenho apenas aqui em levels um elemento, porque eu só adicionei uma coisa, né? Que é o nível ben. Então veja que é toda uma estrutura de dado diferente. Mas perceba, internamente, isso aqui vai ser um vetor caractere. Internamente vai ser um vetor caractere. Não muda. Isso aqui é a forma de como eu estou visualizando. E ainda mais, isso aqui agora, por ter o atributo class, ele está dentro do paradigma da orientação a objetos. Significa dizer que se eu tenho funções que, se são executadas para a classe de objetos fatores, eles vão ter comportamentos diferentes, que é o que nós chamamos de funções genéricas. Isso daí é algo meio complexo, vamos deixar isso mais para frente. Tranquilo? Mas isso é importante e oportuno falar para vocês. Tranquilo. Dito isso daí, vamos lá, avançando um pouco mais, e aí nós repetimos para vocês que nem tudo é objeto, nem tudo é orientado a objeto, ou seja, que está no paradigma da orientação a objetos. E aí, o que é que vai acontecer no segundo momento? É aquela parte de correção. Criei aqui, vocês podem brincar para fazer isso também, criei aqui um vetor, em que esse vetor ele não tem elementos de mesma natureza. Peguei aqui um que é caractere, uma string, e os outros que são numéricos, todos numéricos. O que é que vai acontecer agora? Quando eu os executo, o que foi que aconteceu quando eu imprimi X? Todo mundo é caractere. O que foi que aconteceu? Um objeto, se for numérico, se eu tiver numérico e caractere, ele é coagido a caractere. Se eu tiver um do tipo lógico e numérico, o lógico vai ser coagido a numérico. Então, se eu tenho true é codificado como número 1 e false, 0. Então, automaticamente, botei true e botei numéricos, isso vai ser convertido para número.
vai ser coagido. E da mesma forma, se eu tenho inteiros e doubles, eles vão ser coagidos. Tranquilo? Quando eu falo numeric, é porque esse numeric está relacionado a double e integer, tá? Esse numeric está dentro da tipagem S. Lembrar isso. Beleza. As outras formas de a gente de realizar a correção dos objetos é usando sempre as funções que estão relacionadas à tipagem dos objetos, por exemplo, caractere, integer, double, vector, vector também dá, mas aí está relacionado à estrutura de dados, né? Então, essa correção a gente faz sempre adicionando a esses comandos, quando existe essas funções, o prefixo s ponto. Então, aqui nesse caso, eu tenho assim, minha idade, isso aqui é numérico. Eu quero agora que e veja, o modo de minha idade é numérico. Eu quero agora coagir a minha idade a um caractere. Coagir. E, de novo, associar o nome e a idade. Quando eu peço o modo, ele agora é um caractere. Eu pergunto, é um caractere? Minha idade? Ele fala, sim. Então, ele coagiu. Isso aí é uma correção forçada. É quando eu uso esses prefixos, que foi o que eu fiz lá anteriormente. Quando eu forcei para que o caractere fosse um fator, o que foi que automaticamente aconteceu? Quando eu forcei, ele já agregou internamente ao objeto o atributo class e levels. Estrutura de dados. Bem, as estruturas de dados, nós vamos ter aulas específicas para cada um, porque senão a videoaula vai ficar gigantesca, até porque eu já disse para vocês que os objetos que nós temos em R e as estruturas de dados que nós visualizamos, nós temos informações específicas. Por exemplo, os vetores atômicos são aqueles que agregam os mesmos elementos, né? E aí nós temos os vetores que a gente chama vetores em lista, que são as famosas listas. Nós dizemos também, eu estava num raciocínio anterior, acabei perdendo, porque eu não me lembrei o que eu queria ter falado, e estou dando gancho na sequência, tá? Então aqui nós temos os vetores atômicos lógicos, numéricos e caracteres, e temos o que nós chamamos de matrizes unidimensionais, que são essas de dupla entrada, vamos pensar assim, né, com linhas e colunas, e nós temos os multidimensionais, que são os famosos arrays. Então pensa comigo, tá? Ó, isso aqui tudo são vetores. Claro que eles vão ter internamente uma forma específica, tá? Agora a matriz não. A matriz não é. O array também não é. Eu falei que sim, mas não, tá? Matrizes unidimensionais e multidimensionais, o que elas recebem, o que elas são na realidade, são vetores específicos, lógicos, numéricos, caracteres, no caso vão ser inteiros ou dupla precisão, e o que faz ela se tornar um array ou uma matriz, um array na realidade são diversas matrizes, tá? Agregadas em um mesmo objeto. Mas o que faz ela ter um formato de matriz quanto estrutura ou de array é o atributo dim. Tranquilo? No caso, o de matriz, nós vamos ter o atributo dim, em que é um vetor de 2 elementos, e o array de 3. Beleza. E nós temos os vetores em lista. Aqui, no caso, lista é um tipo de objeto específico, ele é interno, tá? E em estrutura de dado, ele também, nós temos uma lista. Um quadro de dado, ele tem uma estrutura específica, que é da classe de objetos DataFrame. A forma de se visualizar é diferente do que uma lista, mas ele internamente é do tipo list. E tem um prefixo específico, que eu não lembro aqui de cabeça, tá? Então, o que é que nós dizemos? Existem outros, mas para esse módulo nós exploraremos apenas esses aqui. Então, aqui nós temos as estruturas de dados básicas. Aqui, por enquanto, nós não vamos apresentar exemplos, nós vamos ter aula específica para vetor, com matriz, lista, quadro de dados, etc, etc, tá? Então, a classe ou a classe implícita desses vetores são assim. Então, veja, ó, essas aqui são as classes implícitas dele, ó.
quando nós usamos o paradigma da orientação a objetos. Nesse caso aqui específico, não. É uma classe, tá? Esses daqui é que nós chamamos de classes implícitas, porque eles estão relacionados ou à estrutura de dado ou à tipagem interna do objeto. Que isso aqui já foi desenvolvido de modo interno, que está na base do próprio R, tá? Essas estruturas de dados e a estrutura interna. Esse daqui, Data Frame, também ele foi desenvolvido nativo do R, mas ele é de ele está relacionado ao paradigma da orientação a objetos, porque tem uma classe chamada DataFrame. Então, os objetos que estão dentro dele são objetos da classe DataFrame. Tem comportamentos diferentes. Então, é isso, gente. Ficou uma aula extensa, mas de muito conhecimento. Comecem a ler o capítulo 4. Tem muita coisa para trabalhar com ele. Muita coisa para leitura. Tem muito script para se fazer. Se vocês olharem os scripts lá, que está lá no GitHub, que nós já deixamos, tem muita coisa para vocês pegarem e praticarem a rotina. Então, a gente pede para que vocês façam todo esse acompanhamento, tá? Discussões, o que tiver, a gente pode deixar na aula da live, vai no chat do nosso WhatsApp, no chat do vídeo que estará lá no YouTube, que vai ser um prazer da gente compartilhar conhecimento. Lembrem-se que o conhecimento é uma liberdade necessária. Um abraço para vocês e até a próxima.